Animes, jogos, filmes séries, e tudo que envolve a cultura geek. você vê aqui no canal Geekness. Fala aí galera, eu sou o Victor Eu sou o Jonathan. e hoje teremos aqui alguns lançamentos de PS5 e PS4. Sim, são lançamentos que vão ocorrer nos próximos anos. Lembrando que não só pela Sony, como também pelo Xbox Series e computador. Exatamente. E o primeiro jogo será Cyberpunk 2077. Que é um jogo que ele vai lançar esse ano pela Project Red, que é o mesmo criador do The Witcher 3. Contando com 1000 NPCs, com cada um com uma rotina diária diferente, o jogo se baseará no mundo de mundo aberto. Lembrando que as suas atitudes com esses NPCs podem mudar o rumo do jogo, ou melhor dizendo, até mesmo o final. A grande metrópole, onde o personagem principal, Vi, que é baseado no Keanu Reeves, é uma cidade viciada em trocar peças do corpo. Lembrando que o personagem principal, Vi, vai ter como missão, ou pra si, achar um implante raro, que no caso deixou meio que aberto ali que é a imortalidade. Lembrando que cada ação no jogo resulta num final diferente, o que vai ser surpreendente. Um jogo também muito aguardado, que já tem trailers e gameplay, é o Assassin's Creed Valhalla. O jogo contará com Eivor, o personagem principal, tendo como objetivo encontrar um local para o clã dele. Vai fugir daquilo que teve nos últimos jogos, do clã dos assassinos, mostrando Eden, coisa arada, e vai focar mais numa temática viking. Lembrando que o personagem principal ele tem a lâmina dos assassinos, porém não foi explícito a história que acontecerá. Sim, no caso ele não vai ser um assassino, foi o que foi mostrado que deixou muita gente puteada da vida, né? O que acontece? O jogo não vai ser como um RPG tradicional, que foca em níveis e tudo mais, e sim vai focar em equipamentos e habilidades. Exatamente. Elden Ring. É um jogo onde o criador de As Crônicas de Gelo e Fogo e em série Game of Thrones, o George Martin, se juntou com o criador de Dark Souls. O jogo será um jogo de mundo aberto e fantasia e magia, cujo objetivo é... não sabemos ainda. Isso aí. O trailer, como vocês estão vendo aqui, tá muito estranho, tá muito místico. E como vocês podem ver, parece que eles podem forjar armas, como está sendo mostrado. Ou melhor dizendo, fazer o próprio equipamento. Até mostra a cena do cara pegando um braço que se mexe sozinho e engatando nele mesmo, assim. É um negócio bem estranho. Que é bem estranho. Mas, cara, se tratando de George Martin, o criador de Dark Souls, a gente pode esperar um baita jogo. Temos também Watch Dogs Legion. O terceiro jogo da saga, tendo como 2 saiu semana passada de graça. O jogo será um jogo de mundo aberto novamente. Lembrando que, como foi dito, é um jogo de mundo aberto, onde você pode escolher qualquer NPC do jogo para ser o personagem principal. Dos mesmos produtores de Assassin's Creed, o jogo não trará a mesma temática dos outros dois jogos. Sim, lembrando que nada foi filmado, só que vai ser em Londres. Exatamente. Dying Light 2. É um jogo literalmente de zumbis, já de cara no começo da PS5. E o jogo será, tipo, basicamente o que os zumbis sabem fazer de melhor, correr atrás de humanos. Comer cérebro. Exatamente. Um jogo muito querido pelos fãs, vai sair agora, é o Senhor dos Anéis Gollum. O jogo será de mundo aberto também. Basicamente todos os jogos da PS5 estão lançando de jogo aberto, né? O jogo será em busca do anel, ou seja, ele vai ficar mostrando como é que ele conseguiu o precioso. A equipe alemã já avisou que vai ser em base de ação e aventura, só que, cara, a gente não tem quase informação nenhuma ainda do jogo. Spider-Man Miles Morales. É um jogo onde é baseado nos quadrinhos também, onde ele continua as ações do Peter Parker, no caso. Exatamente, mostrar como o novo Spider-Man se vai contra os novos vilões e o mundo será muito diferente, porém não será mundo aberto novamente. Sim, já foi lançada uma gameplay essa semana agora pela PS5. Cara, tá insana, tem raios, choques e... E a qualidade tá do caramba. Final Fantasy XVI. O jogo é baseado no Final Fantasy VII e dessa vez será apenas focado em um personagem. Sim, não vai ser como nos antigos jogos, no caso, onde era mais um jogo em conjunto. E também terá algumas referências a Game of Thrones, como nobres e... Sim, é aquele negócio de diferença, é brigas entre famílias, nobres, também foi mostrado dragões, entre outras coisas muito legais. Só que não tem tantas informações ainda do jogo. Diamond Souls. É um jogo, cara, que muita gente tem como um queridinho pra si. A própria Sony, ela disse que é um jogo muito querido por ela e ela pretende continuar com ele. É um remake que tá sendo feito do zero. E pelo que foi visto até agora, mano, a qualidade tá incrível. Lembrando que o jogo vai dar duas opções, ou tu vai ter o gráfico incrível, ou tu vai ter FPS otimizado. Isso aí. Um jogo que tá fazendo muito sucesso na internet é o Black Might Wukong. O jogo da mitologia chinesa mostra como o herói Wukong
batalha contra diversos monstros e por aí vai. Sei, como vocês estão vendo aqui no trailer, velho, pela qualidade, pelas habilidades, o modo de jogo pode fazer muito sucesso. Lembrando que apenas uma gameplay já bombou pra caramba e né, nas redes sociais é um jogo que tá, tipo, todo mundo tá esperando e ele vai poder se transformar em diversos animais. Sim, na gameplay foi mostrado só umas 2 ou 3 transformações, mas a produtora já falou que pode ter mais de 10. Lembrando que ele tem um insetinho, tem outro lá. Sim. E os chefões vai ser ainda mais incríveis, pois combinam muito com o gráfico do jogo. Sim. E um jogo, cara, que o trailer tá espetacular é Far Cry 6. Um tema muito pesado para apenas uma criança. Mostra já desde o começo o pai dele dando uma granada para ele segurar e pressionando, né? Porque ele puxou o pino da granada. Sim, ele mostra ele tentando explicar como tentar manter o povo naquilo, entre paz e guerra, entendeu? Lembrando que claramente ele é um ditador e ele tá, tipo, o povo tá tentando fazer uma revolta. E ele tá tentando passar ensinamento pro filho que será o próximo presidente. Sim, em teoria, né? Porque, como os outros Far Cry, que vai ser em mundo aberto, no caso, o personagem principal vai lutar contra eles. Hogwarts Legacy. É um jogo que vai ser baseado nos livros e nos filmes do nosso queridinho Harry Potter. 200 anos antes da história, o jogo se passará num modo RPG, cujo você aprende na escola. Sim, você literalmente vai poder ser o que sempre quis, que é ser um bruxo de Hogwarts. Lembrando que você pode até passar pelo chapéu seletor para ser declarado sua casa. Isso aí. Você vai ter aulas como aprender feitiços, magias, poções e até mesmo lidar com criaturas fantásticas. Lembrando que o jogo deu uma brecha assim, que terá algo a mais, ou seja, pode acabar que nós podemos andar pelo mundo inteiro fazendo missões diferentes, ou até tendo a porta multiplayer para podermos batalhar contra outros players. Sim, ainda não foi liberado mais informações tirando essas. E cara, vamos ficar à espera desse jogo magnífico. É isso aí. Lembrando que, cara, tem muitos jogos para ser lançados, então a gente não conseguiu falar de todos. E vai ter tantos jogos, entre outras coisas que vão lançar para o PS5, preços e essas coisas, que nós podemos trazer outros vídeos se vocês quiserem. Isso aí. Lembrando que se você tem ideias pro canal ou coisa do tipo e quer ver a gente falando sobre isso, deixa aqui nos comentários. Aproveita aí também, se inscreve no botãozinho vermelho aí, ativa o sininho, deixa seu like. E é isso, tem mais vídeos no canal aí, caso você seja novo. Sim. A gente vai deixar a descrição da página do Facebook e do Instagram aqui embaixo também, beleza? Lembrando que teremos vídeos novos durante a semana e algumas vezes. Tipo no sábado, alguns vídeos aleatórios que podem ser legais ou não. Isso aí, fiquem ligados, tá bom? Por hoje é isso, galera. Valeu?